E se eu te contar que eu gasto menos que a maioria das pessoas para alimentar os meus cavalos? Isso sem aquela coisa de dar beterraba, da batata, da silagem. Não, nada disso. É o básico bem feito. O meu nome é Paola Luquim, eu trabalho com treinamento de cavalos, sou médica veterinária, tenho meus animais no meu próprio rancho, então eu acordo e durmo com eles no quintal da minha casa. Então eu quero mostrar para vocês como o básico bem feito funciona muito bem. Nada de coisa mirabolante, nada demais. E hoje eu tenho aqui um castrado que está em doma e tenho uma égua que está prenha do 3º mês, por isso que a gente não alterou ainda a alimentação dela, mas mais pra frente a gente vai alterar. Então vem comigo que tu vai me acompanhar nessa rotina de alimentação de um dia deles. A primeira alimentação deles é o feno, mas depois eu tenho que vir aqui e pegar a ração para dar para eles, que já fica pronta para a semana inteira, mas caso não esteja, a gente prepara. Cada um vai ter o baldinho com o seu nome, então o Orion e a Kenaz. Caso tenha cavalo de cliente, eles também têm os seus baldinhos, que é uma coisa que acontece de forma recorrente, então eu tenho que atualizar. Eu coloco nesse formato circular justamente para que não dê encrenca e não dê briga entre os dois. A Kenaz é a minha égua que tá prenha, que é essa aqui que vocês estão enxergando, e o Orion tá vindo logo atrás ali, numa calma. Como vocês viram, ela acabou de mudar de feno, de espaço do feno, então eu deixo dessa forma aqui, mais circular, que inclusive eu deveria ter colocado um pouquinho mais longe, mas dessa forma que caiba um corpo de cavalo de diferença, para que eles não briguem e para que eles consigam se alimentar tranquilamente e fiquem girando como se fosse um carrossel. Ó. Tá aqui o Orion. A Kenaz não gosta muito que ele coma perto dela, então eles ficam assim, girando e comendo, cada um deles. De preferência com um corpo de distância entre eles. Ó, ele vai trocar agora e foi pra lá. Isso é uma coisa extremamente comum de acontecer, porque o cavalo, ele não come parado, o cavalo come andando o tempo inteiro. Então é uma coisa que só depois de ter o meu rancho e observar o comportamento natural deles que eu realmente percebi a diferença. Então é uma coisa que eu faço o tempo inteiro, não importa se tem um cavalo só ou se tem dois, eles acabam pisoteando menos dessa forma e eles demoram mais tempo para comer e também aproveitam muito melhor a comida. A cara de prazer dela comendo é impagável, olha só. Ok, já dei o feno para eles, agora vamos preparar a ração. Se a ração ainda não está preparada, eu preciso preparar. Então, primeira coisa, coloco o baldinho aqui e desconto aqui. O Orion come, aqui ó, o Orion come 400 gramas de ração por refeição. Então eu coloco aqui. Passei um pouquinho, mas não tem problema. Ele come 400 gramas de refeição 2 vezes ao dia. Preferencialmente, façam 3 vezes por dia, dividido no valor total que o cavalo come. No caso do Orion, ele come 800 gramas por dia, em média. Ah, Paula, não é pouco, esse cavalo comia 4 quilos de ração com aveia por dia, e eu vou mostrar para vocês na tela como é que ele era. Agora, a Kenaz, que está prenha, mas ela tá comendo como manutenção ainda. Ela vai passar pela nutrição novamente, mas ela come 500 gramas por refeição, ou seja, come 1 quilo por dia. Provavelmente esse valor vai aumentar, esse número vai aumentar. Mas, gente, basicamente, se vocês forem fazer conta, hoje eu dou uma ração que não tem melaço, ela é só ração mesmo, passei um pouquinho de novo, tá, o resto eu largo aqui. E, bastante importante, eu uso esse tipo de tambor aqui, ó, que a gente tapa aqui e veda, para que não tenha problema com rato, tá? Então, eu organizo isso aqui desta forma. Baldinhos prontos, eu já deixo preparado para comer após o feno.
Então o feno eles comem primeiro, lá pelas 7h30 da manhã, e agora, depois lá pelas 9 horas, eles vão comer a raçãozinha deles, a primeira dose da ração, e a segunda vem mais tarde. Então vamos lá, como eu já forneci o feno agora de manhã e eu só tenho que fornecer a ração depois lá pelas 9, eu já vou deixar preparado o feno de depois. Vou deixar preparado o feno que eu vou dar meio-dia, 1 da tarde, mais ou menos, para que eu não passe o trabalho de vir aqui, precisar montar, os cavalos já ficarem ali fora chamando, porque eles ficam soltos, como vocês bem sabem. Então eu já deixo pronto para só chegar aqui e servir novamente. Eu vou encher aqui uma quantidade que eu acho que tá próxima do ideal, e aí depois eu vou pesar. Como é que tu pesa? Gente, muito simples, uma balancinha básica. Ai, não consigo puxar aqui, mesmo eu sou alta e ainda assim. Uma balancinha básica de mala de viagem mesmo, tá? Então, ó, enchi aqui, ai, lá vem a Kenas. Kenas, sai daí. Ó, tá aqui, certo? Aí eu vou vir aqui, ó. Aí eu vou vir aqui, ligo a minha balança e apoio aqui. Aqui, ó, deu 2.975, tirando o saco deu uns 2.800 e pouco. Eu posso tirar um pouquinho e já deixo preparado para eles comerem lá pela 1 da tarde. Vamos dar a comida deles. A Kenas, por enquanto, vai estar fechada no... Peraí, ele... Vai, pode ir indo que ela vai brigar contigo. Então, primeiro a Kenas, que eu fecho ela aqui. Ó, ela fica braba com óleo. Eu vou fechar ela aqui por causa da coisa do piquete que eu comentei com vocês. Com licença, Kenas, sai. Olha a ânsia pra comer. Tá? E o Orion, que acabou de entrar aqui. Orion! Ori! Ori! Vem! Vamos! Vem aqui! Vamos, vem! Vem! E aí ele come aqui. Pronto, gordinho. E aí vamos fechar o meu monstrinho lá, só pra não correr o risco dela terminar de comer o dela e comer o dele. Aqui. E aí depois eu venho soltar ela aqui. Então, normalmente eu alimento eles nessa estrutura aqui, que é muito mais prático do que como eu tô fazendo agora. Isso aqui se chama lanchonete, para quem não conhece, e cada cavalo entra aqui, ó, e eu forneço a alimentação aqui no coxinho que tá ali, disponível. Então todos esses aqui tem o coxinho aqui, ó, pro cavalo comer, e aí eu só coloco aqui, espero eles terminarem de comer, e quando eles terminam de comer, eu só tiro a tábua ali de trás. É mais prático? Absurdamente mais prático. Mas, como eu falei pra vocês, ó, esse aqui é o piquete que eu tô reformando, e ó, tá com um pastinho novo aqui, ó, e eles destruíram completamente esse piquete, porque eu cheguei a ficar com 5 cavalos nesse espaço, então pensem que assim, o ideal é 1 cavalo por hectare. Aqui eu tenho 2 hectares e não é tudo de pasto, então pensa que eu fiquei com 5 cavalos para basicamente 1,5 hectares. E daí não ficou legal, não ficou muito bom e eles destruíram muita coisa. Então é isso que eu falei pra vocês, ó, na casinha quando eles querem se esconder, que eu tô tapando ainda, tô cortando esse piquete no meio para poder fazer a rotação de piquetes e preservar mais o pasto. Então tudo isso aqui tá sendo feito e as minhas crianças estão comendo ali, ó. Ali a Kenas, lá o Orion. Então hoje, em relação à ração, a Kenas consome 1 quilo por dia e o Orion consome 800 gramas por dia. Só isso, Paula, é o suficiente? Sim. O cavalo não foi feito para comer ração. A gente usa a ração como um complemento, mas a maioria dos locais dão 4 quilos de ração para o cavalo, 6 quilos de ração para o cavalo. E quando eu falo isso para vocês, eu quero mostrar a minha égua como chegou. Ela comia de 5 a 6 quilos de ração
por dia, e hoje ela come 1 quilo por dia e ela tá desse jeito que vocês estão vendo. Enquanto o Orion chegou comendo uma mistura de aveia com ração e chegou dessa forma, e hoje ele está dessa forma, e ele já mudou muito em 2 meses que ele já estava comigo. Hoje eles estão há mais tempo aqui e felizmente todo cavalo que entrou aqui até agora, ele saiu muito, muito, muito melhor dos meus clientes. Então, Paola, quanto é que tu gasta de ração por cavalo? A Kenaso consome em torno de 30 quilos de ração por mês e o preço do saco de ração é R$ 79,00. Então, o que eu gasto de ração com ela é esse valor aqui. Enquanto o Orion consome 800 gramas por dia, então o valor que eu gasto com ele por mês é esse valor aqui. Mas, sinceramente, onde eu mais gasto, ó, tá aqui. É o feno, porque o feno é a maior variável que a gente tem. Hoje os meus cavalos consomem o feno de Tifton. Por que feno de Tifton? Porque é o melhor que a gente tem para cavalo hoje, mas, gente, o ideal para cavalo ficar solto 24 horas, assim, em pastagem, seria ter pelo menos de 3 a 5 tipos de pastagem para ele comer. Mas isso a gente sabe que é uma coisa muito difícil, quem planta sabe que é muito difícil consorciar isso, e precisa de um controle muito bom, porque o cavalo não pode comer o pasto a qualquer momento, tem que cuidar a época de semeadura, tem que cuidar a época que o pasto já passou do ponto, tem que cuidar um monte de coisa. Então, paciência, eu não tenho espaço suficiente para plantar, para cuidar disso, o solo, o terreno aqui não é bom, então o que tem de grama, que já fique claro, tá? O que tem de grama, pastagem aqui que vocês vão enxergar aqui por casa, que os cavalos passam pastando o dia inteiro, não tem valor nenhum praticamente nutricional, não é uma coisa boa e que enche o cavalo, pelo contrário, aqui eu tenho bastante braquiária, então que é uma pastagem que traz alguns problemas para os cavalos e eu tenho que suplementar muito, muito, muito bem de sal para que eu não tenha problema com eles, para que eu não tenha problema de saúde neles. Então é um cuidado que se precisa ter. Agora, em relação ao feno, preços, varia, tá? Eu já paguei esse ano R$1,60 no feno, mas eu também já paguei R$3 no quilo do feno. Então, levando em consideração, os meus cavalos comem feno 3 vezes ao dia, tá? De manhã, eles comem 1 quilo por dia, então eles comem antes da ração, eles vão comer 1 quilo cada um de feno, então são 2 quilos ali. À tarde, à 1 da tarde, eles vão comer mais 1 quilo de feno. Isso vai depender muito de como é que tá a pastagem aqui em casa. Então eu deixo de 1 a 1,5 kg de feno nessas refeições separadas em 3 vezes ao dia. E aí, à noite, quando eles vão passar um pouco mais de tempo, eu coloco 2 quilos por cavalo. Ou seja, os meus cavalos comem aí de 4 a 5 quilos de feno por dia. Claro que vocês precisam levar em consideração a qualidade do feno. O meu feno aqui, ele é bem bom. Se vocês forem olhar para ele, ele tá bem verdinho, ele não é aquele feno amarelo que já tá virando palha. Ele realmente é um feno de bastante qualidade, ó. Se vocês olharem aqui. Então, eu não tenho tantos problemas em relação a isso, tanto que vocês vão olhar para meus cavalos, eles estão com a musculatura íntegra, eles não estão com excesso de gordura, eles estão bem equilibrados, então é uma coisa que a gente precisa cuidar, a qualidade da alimentação. E aí, pessoal, qual que é a questão? Ai, Paola, mas eu dou 4 quilos de ração pro meu cavalo e ele não engorda. Por isso que tu precisa de uma nutricionista. Mas vamos lá. A grande questão é que existe muita diferença em comer um McDonald's todo dia e comer um prato com bife, com salada, com verduras, com qualidade nutricional. Poucas pessoas têm cavalo desse jeito e conseguem gastar um valor um pouco mais baixo, mas é simplesmente porque eles têm uma nutrição adequada. E agora, olha isso aqui, ó. Aqui. Sem vergonha do Orion. Não tem feno lá fora não, né? Tem que vir aqui na minha porta. Sim, senhor. Tô falando com você. Vamos lá acompanhar a rotina dos meus cavalos e no final eu vou tirar algumas dúvidas bem comuns de vocês. Assim o dia inteiro, tá? Vou ir colocar um pouquinho de sal pra eles. Quanto de sal que eu forneço? Gente, sal tem que ser à vontade. E eu vou fornecer sempre o sal
em pó, tá? Porque não tem um negócio para formar a liga da pedra, que é com o melaço e tudo mais. Eu vou mudar a posição desse negócio aqui, tá? Mas olha, eles estão com um pouquinho ainda, mas pegou um pouquinho de chuva, então endureceu. Então, ó, vou colocar aqui. Bem, ó. Aqui, ó, boba. Resumindo aqui, como é que é a alimentação dos meus cavalos. 7h30 da manhã, 8 horas, eles comem a primeira refeição, que é feno. Depois, lá pelas 9 horas, eles vão comer a segunda refeição, que é a ração. A terceira refeição vai acontecer lá pela 1 da tarde, que eles vão comer feno novamente. E aí eles vão comer de novo lá pelas 16 horas, ração. E a última refeição vai acontecer por volta das 19 horas, que é quando eles vão comer a última porção de feno. E essas são as quantidades que os meus cavalos comem, que foi formulado pela nutricionista deles. Eu disse que eu tiraria algumas dúvidas de vocês agora no final e eu separei dúvidas muito boas e que são muito comuns no meio equestre. Quanto de ração um cavalo pode comer por dia? Eu pedi para minha nutricionista responder essa pergunta. Qual que é o problema da quantidade? Lembrando que tem cavalo que come 2 quilos de ração por refeição. Vocês já sabem que os meus comem no máximo 1 quilo, explodindo 1 quilo, né? Então, qual que é o grande problema disso? O cavalo tem um estômago pequeno e é feito para digerir pequenas quantidades por refeição. Se ele recebe muito, vai sobrecarregar, o ácido do estômago não consegue digerir tudo, vai acontecer fermentação, vai alterar o pH do estômago e vai prejudicar a microbiota, que vai para o intestino sem digerir direito no estômago, que vai causar mais morte da microbiota, uma digestão ruim e um aproveitamento ruim dos nutrientes. Ou seja, tu acha que tá gastando e que tá investindo em realmente dar o melhor pro teu cavalo e não tá. Simples assim. Além de aumentar o risco de cólica, né, gente? Tem isso aí também, que é um medo de todo mundo que tem cavalo, é a tal da cólica. Mas depois eu vou falar mais sobre isso, certo? E bom, outra pergunta que muita gente me faz: por que oferecer o volumoso antes do concentrado? Justamente por causa do aumento da motilidade intestinal. Os meus cavalos vivem soltos, mas não têm uma grande quantidade de pasto. Então, quando eu forneço feno, acontece um aumento da motilidade. Ou seja, o intestino funciona um pouquinho mais rápido e vai aumentar ali a velocidade. Então o cavalo vai mastigar mais, ele vai passar por todo esse processo e aí depois, quando ele vai comer a ração, ele já está numa velocidade normal. Não sei, eu acho que eu estou usando termos muito básicos, mas se vocês entenderem tá tudo certo. Então eu não forneço mais a ração antes. Além do que, eu percebi que os meus cavalos ficaram muito mais tranquilos, muito menos ansiosos depois que eu passei a fornecer o feno, para depois fornecer a ração. Quantas vezes por dia eu devo fornecer o concentrado? Eu devo fornecer a ração? Aqui, por uma estratégia de manejo para ficar um pouco mais simples e por ser uma pequena quantidade que eles comem, eu forneço 2 vezes ao dia. É indicado fornecer 3 vezes ao dia, principalmente com cavalos que ficam confinados. Aqui, por exemplo, ó, eu tô numa casinha que é uma baia piquete, mas vocês podem ver que tem acesso direto ao espaço aberto. E eles têm o que fazer, tem graminha para comer, tem coisa para fazer, apesar de estar meio ruim o pasto agora. Mas eles têm o que fazer. Cavalos confinados, eles ficam muito tempo ocioso, que aumenta o risco de desenvolver estereotipias de acordo com o estresse por confinamento, por falta de serem deixados no comportamento natural deles. Então eles acabam tendo algumas questões, alguns problemas a mais se eles ficam com um tempo ocioso. Então se fornece em mais vezes a alimentação durante o dia. Aqui não é uma questão e mesmo assim eu forneço de forma espaçada para ser um pouco mais agradável para eles também. Vamos para a próxima. É necessário fornecer sal mineral mesmo com pasto? Sim, é necessário. Então, como é que a gente faz isso? Vocês viram que eu mantenho um potinho que os cavalos podem ir até lá e consumir quando eles quiserem. Isso é muito importante e vocês economizam mais também, tá, gente? Tem muita gente que fornece na ração. Se vocês fornecerem a mais o sal pro cavalo, o que vai acontecer? O que ele consumir e o corpo não precisar, ele vai botar pra fora. Então, vocês vão estar gastando à toa. Então, vocês deixam um potinho, se o teu cavalo fica em baia, deixa ali um coxinho só com sal. Ele sabe quando ele precisa consumir. Então vocês não precisam ficar ali o tempo inteiro colocando na ração. Mantém ele ali e ele come quando ele precisar. Mesma coisa que eu faço aqui. E preferencialmente sal em pó, não sal em pedra. Penúltima pergunta, água. Quanto dar por dia
e quando? Gente, água precisa ter 100% do tempo disponível, tá? Então aqui eu tenho o coxo lá atrás, os cavalos tomam água quando estão fora do piquete e quando eles vão para dentro do piquete, eu deixo o coxo dentro do piquete. Os cavalos sabem o quanto eles precisam tomar água, eles vão lá tomar e cuidado com algumas coisas. Água fria demais, às vezes eles não tomam. Água quente demais, eles não tomam. Aqui eu tenho uma peculiaridade, os meus cavalos não têm problema em tomar água fria. Claro que aqui a gente não tem uma situação de inverno congelante, mas é um inverno frio, eles não têm problema em tomar água fria. Mas pode apostar, se a água estiver quente e eu enxergar a Kenaz lá mexendo na água e balançando, brincando na água, eu posso ter certeza, a água tá morna, ela não toma água morna. Então, cavalo que não toma água que desidrata, ele pode ter cólica. Então, vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado com isso e fornecer água em uma temperatura que esteja agradável, uma temperatura ambiente, depende do ambiente do local, né? Mas uma temperatura que esteja agradável para o cavalo. E lembrem, água limpa. Então, por aqui, nós limpamos o coxo dos cavalos a cada 2 dias, tá? Então, assim, ó, extrapolando menos de limpeza de uma vez por semana, não dá. Tem que limpar pelo menos uma vez por semana. Aqui a gente limpa a cada 2 dias, daí vocês veem que começa um limo, uma coisinha assim, mas é bem tranquilo. E vocês podem ver. É eu pegar a esponja para lavar o coxo, eles já vêm perto de mim e ficam esperando eu terminar de lavar para eles tomarem água limpa. Então, cuidem com isso. O cavalo precisa de água limpa. Tomem cuidado, olhem lá no... Perguntem pro tratador de vocês, olhem como é que tá, não esperem as pessoas tomarem conta do cavalo de vocês por conta, porque principalmente em locais que tem muito cavalo, que não é meu caso aqui, eles acabam fazendo o básico do básico do básico do básico. Então tem locais que nem limpam o coxo da água. Então o cavalo de vocês às vezes passa mal, tem algum problema por causa disso, vocês não sabem. Agora a última pergunta, como evitar cólicas? Como eu disse, cólica é o maior medo de quem tem cavalo. Eu tenho a minha égua ali, aqui tá prenha Kenaz, há 8 anos, ela nunca teve cólica. Mas, em contrapartida, eu perdi a mãe dela por cólica. E era um momento que ela ficava em outro local, o manejo era feito por outra pessoa, e eu não sabia nem o que ela comia, eu não sabia de nada. Quando eu fiquei sabendo, foi quando me ligaram para autorizar a cirurgia, que ela teve cólica, e infelizmente ela morreu. E foi por negligência de manejo, isso eu tenho certeza hoje, como médica veterinária, como cuidadora, treinadora de cavalos, eu tenho certeza que foi negligência de manejo. Basicamente, com raras exceções, cólica é negligência, tá? Por quê? O cavalo não foi feito para comer concentrado. Então, as pessoas dão altas quantidades de concentrado. Tem alteração em pH, tem alta fermentação, tem muitas questões que podem acontecer. Mas lembrem que cólica é uma síndrome. Então, cólica é uma coisa que vai acontecer, pode acontecer por vários motivos. Um exemplo é um efeito colateral de um sedativo. Pode ser. Por quê? Porque pode diminuir a motilidade intestinal e isso pode acabar dando cólica. E aí, o que é cólica? Cólica vai ser a dor abdominal, tá? Pode ser por outro motivo, pode ser por uma torção. Pode, mas assim, qual a chance do cavalo torcer o intestino? Provavelmente ele já tá com alguma dor, com alguma outra origem de cólica, aí ele rola sem parar, e aí acaba dando a torção que vai gerar uma dor absurda, que vai acabar levando à necessidade da cirurgia. Pode ser também pelo quê? Pode ser um problema na microbiota intestinal do cavalo, que o cavalo não vai conseguir absorver direito os nutrientes, ele pode, por causa de problema na microbiota, tá difícil falar hoje, né? Ele pode acabar tendo um quadro meu Deus, vocês viram, né? De diarreia, desidratação e por desidratação ele acabar tendo uma cólica. Então, gente, por isso que eu falo básico bem feito. Quem faz básico bem feito é muito raro ter um problema de cólica. Muito raro. Cuidem, ambientes mais quentes, ambientes, principalmente época do verão, pode ter quadro de desidratação, mas inverno também muito severo. Aí eu tô falando na região sul do país, tô falando em Europa, tô falando nesses níveis. Cavalo para de beber água porque a água tá muito gelada ou porque congelou a superfície. Pode ter cólica por desidratação também. Então, gente, cólica é
manejo, negligência de manejo. Então cuidem, forneçam quantidades pequenas de alimentação, por isso que eu falo, entre em contato com uma nutricionista, entre em contato com a Vicky, vou deixar o perfil dela aqui, e vocês vão ter uma condição especial. Pode falar, vi o vídeo da Paola, quero uma solução pro meu cavalo. Vocês vão ter, isso é presente meu pra vocês, tá? Eu falei com ela, vocês vão ter uma condição especial. Pode ali olhar, ela coloca conteúdo também educativo, pode ir atrás dela e fala, assisti o vídeo da Paola e eu quero resolver a vida do meu cavalo e a minha vida. Perfeito, vocês vão resolver esse problema. Ok? Espero que vocês tenham gostado de ver a rotina dos meus cavalos e ter essas explicações aí pra vocês. Se tu ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu te respondo. Se eu não souber responder, pergunto pra minha Nutri. Enfim, comenta aqui, compartilha esse vídeo com quem precisa saber disso. E já me diz como é que eu posso te ajudar, o que mais tu gostaria de saber e quais vídeos tu quer aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.